Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora com os seguintes destaques. Faltam apenas 5 dias para a eleição municipal, percebeu? Muita gente nem percebeu que a campanha já está no fim e o número de indecisos ainda é alto. Se tem problemas para dormir, a culpa pode ser, sabe de quem? De quem divide a cama com você. Pesquisa mostra que relacionamentos positivos ajudam a combater os distúrbios do sono. A desigualdade racial na política. Metade das cidades brasileiras não tem sequer um candidato negro na disputa pela prefeitura. Lembra dele? O Orelhão é uma peça de museu a céu aberto, ganha vida nova graças à invenção de um hacker de São Paulo. Agora eles informam o horário e o trajeto dos ônibus que passam por perto. Levantamento inédito faz ranking da qualidade de vida nas cidades brasileiras e os números surpreendem. E o telescópio Hubble da NASA registra jatos de vapor em lua de Júpiter que tem boas chances de abrigar vida. Como é que você está dormindo à noite, hein? Durma melhor com essa informação. Se sentir valorizado num relacionamento, melhora o sono, viu? Descansar durante a noite é fundamental para fortalecer o sistema imunológico, liberar hormônios e reforçar a memória. Depois de um dia estressante, nem sempre se consegue ter um sono tranquilo. A gente deita, já está pensando de manhã o que vai fazer, está se programando. Tem noites que às vezes eu quase não durmo e assim vai. E quando o despertador toca, vem aquela sensação de não ter descansado o suficiente. É muito difícil para levantar. Eu sempre coloco soneca várias vezes. Mas qual o segredo para uma boa noite de sono? Estudos realizados na Turquia e nos Estados Unidos apontam que o segredo está no seu parceiro de cama. Segundo os pesquisadores, a qualidade do relacionamento do casal interfere de forma importante no sono das pessoas. Quem tem suporte do parceiro e sente-se valorizado, dorme melhor. Isso acontece porque gera sensação de conforto e alivia a ansiedade e angústias. Uma das coisas que é risco para a insônia é ser viúvo ou ser separado, morar sozinho. Se você ainda não encontrou sua cara metade, não se preocupe. Manter boas relações em geral também pode ter efeitos positivos sobre o nosso sono. Para a gente ter uma boa noite de sono, entra em jogo aí a nossa saúde, nossos hábitos, mas eu acho que do ponto de vista emocional, do ponto de vista de fatores de ansiedade, você saber que você não está sozinho faz muita diferença. É verdade. Quer ajudar os outros? Olha uma dica boa aqui. Quem passa pelos terminais de ônibus do Jabaquara, Tietê ou Barra Funda pode fazer uma boa ação sem mudar o caminho aí, o diário, né? Os 3 têm postos de arrecadação para doação de brinquedos. E olha que o Dia das Crianças está quase aí, não é isso, Laís Duarte? Boa tarde. Isso mesmo, Aldo. Boa tarde para todo mundo. E tem tanta criança querendo um presente, viu? O ano passado, essa mesma campanha arrecadou 1.000 brinquedos. Esse ano, dá só uma olhada na caixa, até agora vazia. E ela precisa estar cheia até o dia 9 de outubro. Eu vou conversar agora com a Juliana Menezes, que é assessora de comunicação aqui do terminal. Juliana, precisam ser brinquedos novos? Boa tarde. Nós estamos pedindo tanto brinquedos novos como brinquedos em bom estado. E para onde eles serão doados? Esses brinquedos serão doados para entidades que cuidam de crianças em situação de carência, são cadastrados direto aqui com a gente. Ok, muito obrigada pela participação. Olha só, se você não mora em São Paulo, também pode doar. Tem 35 terminais espalhados pelo país e para saber se tem um na sua cidade é só acessar o site www.socican.com.br. Uma curiosidade, Alda, só aqui pela rodoviária do Tietê passam todo dia 90 mil pessoas. Imagina se cada uma doar um brinquedo. Quanta criança feliz, hein? Isso aí. Vamos colaborar. Obrigado, Laís. Vamos colaborar aí porque vale a pena, hein? Mudar de assunto, os acidentes de trânsito matam 1.000 idosos por ano no Brasil. Um número preocupante aí, hein? Só em 2016, 715 pessoas da terceira idade já perderam a vida até agora em tragédias que poderiam ter sido evitadas. No Dia Nacional do Idoso, hoje uma campanha quer ajudar a prevenção desse tipo de acidente. A gente vai conversar sobre isso com o repórter Evelyn Avancini, que tem as informações. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. A ação visa conscientizar motoristas e pedestres sobre a importância da mudança de comportamento no trânsito. É sobre esse assunto que eu converso agora com a Silvia Lisboa, que é a coordenadora do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. Silvia, como tem sido o trabalho preventivo? Boa tarde.
Boa tarde. Na verdade, assim, o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito é um programa do governo do estado de São Paulo que tem como objetivo reduzir o número de óbitos por acidentes de trânsito no estado. E, obviamente, quando a gente levantou esses dados, uma coisa que chamou muito a atenção é a questão do número, assim, um número bem significativo de idosos que têm tido acidentes, no caso de trânsito, né, no estado de São Paulo. Então, assim, uma série de ações preventivas estão sendo feitas, focadas com esse público-alvo dos idosos, né? O maior número de idosos, você encontra o problema da questão do atropelamento. Então, assim, são ações basicamente educativas e muito simples, né? Nada além de aproveite para atravessar na faixa, tome cuidado quando você for ver o semáforo, se realmente tem um tempo hábil para você estar atravessando, e outras ações específicas, assim, em mídias sociais também. Ok, muito obrigada, Silvia. Quem quiser mais informações é só acessar o site www.vidadepreferencia.com.br. Aldo. Obrigado, Evelyn. Olha só, agora a gente fala um objeto, parece uma peça de museu a céu aberto, os orelhões. Pois é, um publicitário criou um serviço gratuito e deu um sopro de vida nesses telefones públicos da cidade. Ele já foi a solução. Ter que se virar e entrar na filinha do orelhão. Depois, engolido pela tecnologia, foi quase esquecido. Praticamente sem uso. Nem sei se funciona. 25 mil orelhões estão espalhados pelas ruas de São Paulo. Em média, segundo a Anatel, cada um deles é usado apenas 2 vezes por dia. Mas não é que eles ganharam uma nova função para o sistema de transporte? Quando você liga do telefone público, o sistema detecta a sua localização através de dados da Anatel. Essas informações da agência que regula a telefonia são abertas. Depois, ele cruza as informações com as da SP Trans, que administra os ônibus em São Paulo. O resultado é uma gravação de voz com os próximos ônibus que passarão naquele ponto. Olá, você está próximo da parada Faculdade de Medicina. Ideia desse publicitário. Porque é uma coisa que a gente via bastante, assim, incomodava no sentido de ser uma infraestrutura instalada já na cidade. Tem um monte de informação de outro lado que só quem tem internet no celular acaba podendo acessar. Então o que a gente fez foi conectar as duas pontas ali. Uma mão na roda para quase 3 milhões de passageiros que não têm acesso à internet no celular, como Dona Elisa. Facilita bastante. Vê se vem meu ônibus, viu? Uma sobrevida e tanto para quem já fazia parte da paisagem. A gente quer que as pessoas tenham outras ideias similares ou muito melhores que essa para ajudar mais ainda a cidade. Bem, falamos de quem precisa de ônibus, agora vamos falar de quem usa o carro. Quando você abastece o seu veículo, você é daqueles que completa o tanque e pede para o frentista continuar o abastecimento, mesmo depois daquela trava automática? Cuidado, viu? Isso pode danificar o carro e prejudicar o meio ambiente. Na hora de abastecer o veículo, o Sérgio tem o hábito de completar o tanque e ainda pedir um chorinho do combustível. Normalmente, quando dá o clique ali, não enche totalmente o tanque. Então eu peço para ele sempre encher um pouquinho mais. E ele não é o único. O Flávio faz a mesma coisa. Ou para arredondar o valor exato ou para chegar até a boca do tanque mesmo. Essa prática já virou hábito para motoristas e frentistas, que muitas vezes nem perguntam ao cliente. Vão logo colocando mais combustível depois do travamento automático da bomba. O que eles não sabem é que isso pode prejudicar o funcionamento do carro. Encher o tanque até a boca pode causar problemas no canister, uma peça que fica entre o tanque de combustível e a admissão do motor. A função é filtrar vapores para reduzir os gases prejudiciais emitidos pelo veículo. Você tem um problema de contaminar o ambiente e, além de contaminar o ambiente, ainda tem um prejuízo pela troca das peças. A capacidade máxima de abastecimento varia conforme o modelo do carro. Para saber quantos litros cabem no seu veículo, é só conferir o manual do proprietário. E a prevenção é simples. Basta ficar de olho e pedir ao frentista para que respeite o limite do tanque. Sabendo disso, chega de chorinho? Chega. Agora a gente vai para outras notícias nacionais. Polícia mata traficante mais procurado do Rio de Janeiro. E um levantamento inédito faz um ranking de bem-estar urbano nos municípios do Brasil.
Entre as 27 capitais brasileiras, São Paulo ficou em 12º lugar. O Rio de Janeiro ficou em 8º, à frente de Florianópolis, que ocupa o 9º lugar. Em primeiro ficou Vitória, no Espírito Santo. A pesquisa coordenada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro atribuiu uma nota ao nível de bem-estar de mais de 5 mil municípios do país. O traficante mais procurado do Rio de Janeiro é morto em operação da Polícia Civil. Fat Family vivia escondido em uma mata no Complexo do Salgueiro. Ele estava foragido havia 3 meses, após fuga de um hospital. Criminosos obrigaram o comércio a fechar as portas em ruas da zona sul do Rio, em protesto contra a morte do traficante. Rios da Amazônia enfrentam ondas de ataques de piratas contra barcos de passageiros. Em uma região onde o transporte fluvial é a única alternativa para grande parte dos municípios, os bandidos chegam de noite em lanchas rápidas e fortemente armados e sobem nos barcos. No último ataque, na semana passada, mais de 200 pessoas foram assaltadas na viagem entre a Ilha do Marajó e Belém do Pará. Em um ano foram registrados cerca de 30 ataques de piratas na região. 3 pessoas morreram. A desigualdade racial, a gente sabe, ainda é um desafio tremendo para o país, né? E ela também está nas campanhas eleitorais. Metade das cidades brasileiras, por exemplo, não tem sequer um candidato negro à prefeitura. E a candidatura dos brancos recebe, em média, 65% a mais de recursos, o que consolida a falta de igualdade de raça entre quem se elege. Os números da desigualdade. Num país onde a maioria da população é negra, os brancos, com 51% das candidaturas, dominam a campanha eleitoral nos municípios. Os candidatos que se declaram pardos chegam a 39% e a diferença fica ainda maior se levarmos em conta apenas os que se declaram pretos, menos de 9% do total. Historicamente, os negros nunca tiveram espaço para participar do processo democrático de fato. Mesmo dentro dos partidos ou dentro do sistema político em geral, as demandas da população negra nunca chegaram com tanta força. O estado que possui mais candidatos declarados negros é a Bahia. O que tem menos, Santa Catarina. O abismo entre brancos e negros fica claro em todo o país. Em 2.512 municípios, quase metade das cidades, o prefeito eleito esse ano com certeza será branco, porque não há concorrentes negros. Essa é a primeira vez que os brasileiros poderão saber a cor da pele do candidato nos 5.568 municípios. Desde 2014, o TSE pede informação de raça. Com esses dados, é possível saber que 2 anos atrás, 3 em cada 4 eleitos entre deputados, senadores, governadores e presidente eram brancos. Os autodeclarados pretos, 3%. E não é só na quantidade de candidatos que a diferença aparece. Nas doações de campanha, que determinam a força da candidatura, também. Na média nacional, um candidato branco à prefeitura arrecada 65% a mais do que um negro. Para esse cientista político, alguns partidos até abrem espaço para afiliados negros, mas isso não é sinônimo de igualdade. A questão é saber se, depois de representados intrapartidariamente, eles conseguem a mesma quantidade de recursos que os demais para financiar suas campanhas, a mesma quantidade de espaço, se afirmam perante a sociedade no que diz respeito às causas que defendem ou da qual fazem parte. O fim do racismo na política e na sociedade ainda depende da educação. Historicamente, na Câmara dos Deputados brasileira, nunca tivemos menos de 80% de deputados federais com diploma de nível superior nas mãos. Então, é esperado que mais anos de estudo, melhores condições econômicas para os negros no Brasil representem, consequentemente, um ingresso maior dos negros na política? Muito provavelmente sim. E por falar em eleição, já se tocou? Domingo já é a votação, viu? Já escolheu o seu candidato a prefeito, a vereadora aí na sua cidade. Campanha aí esse ano é bem diferente, mais curta, sem dinheiro. Ela, para essa campanha, para a escolha de prefeitos e vereadores, parece que não despertou aí o entusiasmo que já despertou em outras épocas. Caroline ainda está indecisa. Para definir em quem votar, está buscando na internet as propostas de cada candidato. Eu olho muito as 4 principais tipos de proposta: do meio ambiente, transporte, educação e cultura. São as que eu mais olho, assim. Esta campanha municipal é a mais curta dos últimos 18 anos. Os candidatos tiveram 45 dias para apresentar as propostas, metade do tempo que costumavam ter. Além disso, outros assuntos dominaram o cenário político.
O processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a cassação do mandato de Eduardo Cunha, prisão de gente graúda na Lava Jato, sem contar com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu acho que maquiou um pouquinho, as pessoas desviaram o seu olhar para a política um pouquinho. Parece que as propagandas é quase tudo igual, é um só falando mal do outro. Eu ainda não decidi. A campanha eleitoral deste ano contou com menos dinheiro. Pela primeira vez, empresas foram proibidas de fazer doações a candidatos, que tiveram que obedecer a um limite de gastos. Em municípios com até 10 mil eleitores, o limite para a campanha a prefeito é de R$ 108 mil e para vereador, de R$ 10.800. Em São Paulo, o candidato a prefeito pode gastar até R$ 45 milhões, vereadores até R$ 3.200.000. Uma pesquisa do Instituto Datafolha mostra que 57% dos eleitores entrevistados não assistiram nenhum programa eleitoral em São Paulo. Em entrevista pela internet, este consultor de marketing político disse que os recentes casos de corrupção, a crise econômica e as promessas não cumpridas em campanhas anteriores afastam o eleitor da propaganda política. Começa a dizer que todo político é corrupto, todo político não vale nada, enfim, é mal intencionado e começa a generalizar. E aí ela deixa de assistir o horário. Para o diretor executivo da ONG Transparência Brasil, ainda há tempo para avaliar as propostas dos candidatos. O eleitor tem que se informar, gastar tempo debatendo, procurando, vendo o histórico dos candidatos, dos partidos também, e aí sim ajudar a escolher políticos melhores para a nossa cidade, para a nossa Câmara de Vereadores também. Só para reforçar, hein? Quando a gente não faz isso, são os piores os que ganham o espaço. Portanto, prepare-se bem e escolha bem, use bem o seu voto. A gente vai para um rápido intervalo. A seguir, Hillary Clinton leva a melhor sobre Donald Trump em primeiro debate da corrida presidencial norte-americana. E mais, novas pistas aumentam a possibilidade de existência de vida em lua de Júpiter. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias internacionais. Hillary Clinton vence Donald Trump no primeiro debate presidencial norte-americano por um sorriso. Na Síria, a destruição vista do alto. E a NASA anuncia descoberta que aumenta as chances de vida numa das luas de Júpiter. Veja aí. 100 milhões de norte-americanos acompanharam pela TV o primeiro debate presidencial na corrida pela Casa Branca. Entre os assuntos, a política externa dos Estados Unidos, o combate ao terrorismo, a geração de empregos e a imigração. Uma das estratégias da democrata foi irritar o adversário. No fim, o destempero do republicano ficou evidente contra uma Hillary sorridente e tranquila. Pesquisa feita pela rede CNN após o evento mostra que, para a maioria dos norte-americanos, Hillary Clinton foi superior a Donald Trump. Há 6 semanas da eleição e com mais 2 debates pela frente, os dois candidatos seguem tecnicamente empatados e brigam voto a voto pelos indecisos. O conflito na Síria entra na guerra de versões. Enquanto o governo de Bashar al-Assad e seus apoiadores russos acusam os Estados Unidos de dar armas e informação às tropas rebeldes, a agência norte-americana de notícias Reuters divulga imagens feitas com um drone sobre a cidade de Alepo. A destruição é total. Prédios em ruínas e crateras se espalham pela maior cidade do país. Tratores retiram escombros e tentam recuperar as ruas por onde já passaram mais de 2,5 milhões de habitantes. 300 mil pessoas já morreram no confronto desde 2011 e a paz é algo impossível de ver no horizonte. O telescópio Hubble da NASA detecta mais uma pista que aumenta a chance de haver vida numa das luas de Júpiter. A Europa é rochosa e é coberta por uma espessa camada de gelo que esconde oceanos profundos. Astrônomos estimam que essa lua tem o dobro da água encontrada na Terra. O líquido é condição fundamental para a existência de vida como a conhecemos. A novidade é a identificação de jatos de vapor d'água lançados a uma altura de 200 quilômetros da superfície, o que poderia indicar a existência de algo parecido com uma atmosfera. Também é uma chance para que, numa aproximação, uma sonda possa colher amostras desse vapor para a análise da composição química do satélite. Agora a gente vai para a hora do esporte. Cadu Cortez, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Aldo, tudo tranquilo? Bem? Vamos à nossa hora do esporte de hoje. A gente começa com o beisebol. Nesse final de semana teve o campeonato... O beisebol não, desculpa. Perdão, corrigindo. A gente começa com o campeonato sul-americano e o campeonato brasileiro de snowboard que aconteceu no Chile. O beisebol é daqui a pouquinho, vamos ver.
A cidade de Cojalco, a 700 quilômetros da capital chilena, foi novamente a sede para a realização do Campeonato Brasileiro Amador de Snowboard, que acontece desde 1995. Pois é, mas nunca no Brasil e nem precisa explicar o porquê. A neve chilena viu de perto alguns talentos e nomes consagrados do esporte. É o caso de Isabel Clark, de 39 anos, nona colocada nos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, na Rússia, que levou o brasileiro e a primeira etapa da Copa Sul-Americana de Snowboard Cross. A carioca quer a quarta participação olímpica em Pyeongchang, na Coreia do Sul, em 2018. E no esqui adaptado, André Sintra, pioneiro no esporte, conquistou o 5º título brasileiro de snowboard adaptado e deve chegar à sua segunda competição paralímpica. A disputa em Cojalco contou com uma molecada entre 4 e 13 anos. Os irmãos Augustinho e João Teixeira, filhos de um hermano e uma mãe baiana, de 11 e 9 anos respectivamente, figuram entre os destaques e já disseram que querem representar o Brasil. E o caçula, de apenas 4 anos, Kilani Renault, 100% brasileiro e ainda menor que o colete da prova. Figura em Campeonato Brasileiro lá no Chile. Após derrota para a Grã-Bretanha no último domingo, a seleção brasileira de beisebol agora sim deu adeus à chance de disputar a Copa do Mundo da modalidade. Vamos ver. Num jogo movimentado em que não faltou emoção até o último lance, o placar apertado, 4-3 e o fim do sonho da seleção de participar pela segunda vez consecutiva do Mundial da categoria. O Brasil começou arremessando com André Rienzo, acostumado a jogar nas grandes ligas, e abriu 2-0 no placar, com Leonardo Reginato após uma rebatida que resultou em 2 pontos, 2 corridas marcadas por Gabriel Maciel e Iraí Chirino. Entretanto, na hora de rebater, os britânicos viraram a partida, fazendo 3-2 e depois aumentaram a contagem com Albert Cartwright. A seleção descontou em um erro do próprio Cartwright e a emoção ficou para a última parte do jogo. Já com 2 jogadores eliminados, o cubano naturalizado brasileiro Juan Carlos Muniz conseguiu uma rebatida e deu esperança aos brasileiros. Porém, inexplicavelmente, ele tentou roubar a última base, enquanto o Reinaldo Sato estava ainda tentando rebater uma das bolas, sendo pego pelos britânicos e decretando assim a eliminação do time brasileiro. Tudo bem, o papel aí da seleção brasileira de beisebol, sem dúvida nenhuma, bem melhor do que em outras edições, que nem conseguia se classificar, chegar nesse classificatório, né, no zonal, para tentar a uma vaga também no Mundial. Corrupção, e não é no Brasil não, viu? Na terra da rainha, lá na Inglaterra, uma denúncia do jornal The Telegraph pode mudar os rumos do comando da seleção inglesa de futebol. Vamos ver. O novo treinador da seleção inglesa, Sam Allardyce, foi acusado pelo jornal local de utilizar a sua posição para negociar fraude à lei da FIFA, que impede a ação de terceiros nas negociações de jogadores. Pelo serviço de consultoria, Allardyce cobra cerca de R$1,5 milhão. Ele foi gravado em reunião com supostos empresários do Oriente dispostos a investir bilhões de libras no mercado de transferências de atletas. Os agentes, no entanto, eram jornalistas da publicação britânica. Na conversa, o treinador concordou em viajar a Singapura e Hong Kong como embaixador e explicou aos interlocutores como fazer para driblar a regra de proibição de terceiros em transações. E acrescenta que é aí que está o grande dinheiro. O treinador tem apenas um jogo no comando da seleção inglesa, vitória sobre a Eslováquia. A publicação revela que um acordo de aproximadamente R$1,5 milhão com uma agência que pretendia atuar no futebol destaca um conflito em potencial para um técnico de seleção, já que desde a sua posição, Allardyce poderia privilegiar determinado jogador. Pois é, e essa notícia tem sido destaque em todos os portais na Inglaterra, estão tratando esse assunto com muita seriedade, porque o Allardyce, que era técnico do Southampton, era tido como um dos grandes queridinhos e que fez por merecer essa vaga no comando da seleção inglesa depois da saída do Roy Hodgson e, pelo visto, deve perder o cargo rapidinho também. Valeu. Valeu, Cadu. Até amanhã, obrigado. Até amanhã, Dô. Tchau, tchau. Boa tarde. E é isso, minha gente. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Na sequência tem o JC Debate. Hoje o assunto é como ter uma alimentação saudável sem neuras. Uma ótima tarde para você. Espero você amanhã ao meio-dia. Tchau.